mais um programa Emoções, hoje com o tema ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Está sempre preocupado com o que vai acontecer? Tem o desejo de controlar tudo? Se você respondeu sim, esse programa foi feito para você. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ansiedade e eu vou trazer aqui para vocês um grupo de pessoas que são mais propensas a desenvolverem transtorno de ansiedade. Na verdade, existem 4 grupos de pessoas que têm essa propensão maior e você vai poder ver se você se encaixa em um desses grupos. Ainda vou trazer uns sinais que passam despercebidos e que são característicos de pessoas com ansiedades, porque a gente sabe dos sintomas comuns, mas tem alguns sinais que são pouco falados e que a maioria das pessoas com problema de ansiedade tem. Você vai poder ver se você tem alguns desses sinais também. E por fim, é claro, eu vou te dar dicas para que você possa vencer a sua ansiedade. Tudo isso a partir de agora no nosso programa Emoções. Para começar muito bem o nosso programa, a gente precisa entender, antes de mais nada, o que é a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que uma reação natural diante de um medo, de algo, uma previsão de perigo futuro. É preciso, antes de mais nada, entender que ansiedade e medo são coisas distintas. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. O medo, ele vai falar de um perigo presente, algo real. Enquanto a ansiedade fala de um perigo futuro, algo muitas vezes fruto da nossa imaginação. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo. Imagina que chegou o final de semana, férias de julho, e você programou um passeio, uma ida ao zoológico com toda a sua família. O medo se por acaso você chegar no zoológico e se deparar com a jaula do leão aberta, o medo vai ser uma emoção natural de todo ser humano diante daquele perigo real e presente. Temos leão à solta e eu tô ali, eu preciso fazer alguma coisa. Essa reação, essa emoção é medo. Já a ansiedade é você, no momento que se programou para sair ao zoológico, começar a pensar: e se por um acaso tiver uma jaula aberta, se o leão escapar, se acontecer uma tragédia? Essas ideias fantasiosas, elas são fruto da ansiedade. Então, a ansiedade, ela sempre vai falar de um futuro, quer seja um futuro não tão distante, que pode ser um futuro de algo que vai te acontecer ainda hoje, mais tarde, ou algo que possa, você imagina que vai acontecer amanhã, ou um futuro longínquo, Tem pessoas que elas são ansiosas com projetos para daqui a 10 anos. Então, medo e ansiedade são coisas diferentes e isso é a primeira coisa que você precisa ter clareza para que você possa vencer a sua ansiedade. Mas, como tudo na vida, eu costumo dizer, há o seu lado positivo na ansiedade também. Quem disse que a ansiedade é só essa vilã que pode te paralisar? Não. A ansiedade, ela pode inclusive te ajudar diante de algo que você imagine que vai acontecer, mas que tenha um mínimo de consistência, de algo real nesse seu imaginário. Por exemplo, vamos imaginar que você seja um jovem que sonha com a faculdade de medicina. E aí, diante da prova do Enem ou do vestibular para medicina, você se sente naturalmente ansioso, afinal, ser médico é o seu sonho. Essa ansiedade, ela pode ser algo positivo para você, uma vez que ela pode ser um combustível para que você se esforce mais, para que você se empenhe mais no estudo e, consequentemente, tenha um resultado mais satisfatório.
O problema da ansiedade, então, não é a ansiedade em si, é a ansiedade em excesso, quando ela é prolongada, contínua e ela acaba te paralisando diante de algo que você imagina. E aí eu preciso te dizer que a ansiedade, ou melhor, os transtornos de ansiedade, eles são mais comuns do que se imagina. Estima-se que cerca de 7% da população mundial sofra de algum transtorno de ansiedade, é muita gente. Por isso, conforme eu prometi, eu vou listar para vocês os 4 grupos de risco, que são os grupos com maior propensão a sofrer do transtorno de ansiedade. Primeiro grupo está aparecendo aí na sua tela, somos nós, mulheres. Nesse momento a gente sai em desvantagem em relação aos homens, porque nós temos o dobro de chance de desenvolver um transtorno de ansiedade ao longo da nossa vida. Segundo grupo, também na sua tela, são pessoas com menos de 35 anos, independente do sexo. Se você está nessa faixa etária de até 35 anos, você tem uma propensão maior também a desenvolver um transtorno de ansiedade. O terceiro grupo são aqueles que em algum momento da vida sofreram algum trauma. E esse trauma, gente, ele pode ter acontecido lá na infância, quando você tinha 5, 6 anos e hoje você tem 40. Né? Se você não tratou, é por isso que é muito importante, eu abro um parêntese para dizer que é muito importante que você não jogue o problema, como diz no popular, para baixo do tapete. Né, que você resolva aquilo que te aconteceu, porque traumas emocionais que não foram resolvidos, que não foram elaborados, eles podem se transformar em transtorno de ansiedade. E o último grupo que está aparecendo aí na sua tela são as vítimas de abuso sexual. As pesquisas apontam que 85% de pessoas que foram abusadas sexualmente vão desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, esses são os grupos de risco. Você faz parte de algum deles? Se você faz parte, atenção aos sinais da ansiedade. Como eu falei no início do programa, os sintomas clássicos do transtorno de ansiedade, todos nós sabemos, né? Taquicardia, sudorese, enjoo, vômito, dor no corpo, né? Essas coisas a gente sabe que são comuns aos transtornos de ansiedade, mas existem alguns sinais que, embora não sejam tão divulgados, eles também são bem característicos. Por isso, preste bem atenção. Também vou colocar aí na sua tela para você ver se você tem um desses 4 sinais, pouco falados, mas que geralmente quem tem transtorno de ansiedade vai ter um desses sinais. O primeiro, obviamente, é a preocupação excessiva. E quando eu falo de preocupação excessiva, gente, eu não estou falando de planejamento de vida. Não, o planejamento de vida ele é importante, ele é necessário, mas o planejamento de vida ele fala de uma meta a ser alcançada. É diferente da pessoa que se preocupa excessivamente com algo, ou, né, com a própria vida. Então, é aquele famoso e se? E se eu não conseguir passar na prova? E se der alguma coisa errada no emprego? E se eu passar vergonha nessa reunião? E se eu travar na hora de falar em público? Essas preocupações, que eu vou chamar aqui de e se, elas são características clássicas do transtorno de ansiedade. O segundo sinal que está aí na sua tela também são os problemas com o sono. Essa é uma característica assim, base. Por quê? A pessoa que está muito preocupada excessivamente, ela até consegue deitar e relaxar o seu corpo, mas a mente não para, porque ela está ali pensando no que vai acontecer, né, nessas ideias fantasiosas acerca do futuro. Então, ela tem dificuldade de dormir. São pessoas que têm geralmente problemas com sono em relação à insônia. Terceiro sinal são as tensões musculares.
né? O pensamento ele é tão acelerado, existe, né, esse movimento mental tão grande acerca do que vai acontecer no futuro, que parece que o corpo leva um peso. Então é muito comum a pessoa ter dor nas articulações ou nessa região aqui do pescoço também. A pessoa se sente muito tensa. Por quê? Por conta dessas preocupações excessivas. E o último sinal que está aparecendo aí para vocês são os comportamentos compulsivos. Esses são até mais falados, né? E aí eles podem ser tanto a nível mental, que é justamente esse pensamento contínuo acerca de alguma coisa, ou a nível físico, que aí vai desde do uso abusivo de álcool, drogas, vício em jogos, até o lavar as mãos constantemente, o verificar a maçaneta da porta várias vezes para se certificar de que realmente fechou. Tudo isso são características do comportamento compulsivo, que é uma característica da ansiedade. Pois bem, diante dessas informações, você pode estar se perguntando assim: Suelen, o que eu faço? Eu descobri que eu tenho algumas dessas características. O que eu posso fazer? Eu separei 4 dicas bem rapidinhas, por isso papel e caneta na mão. Dicas para que você possa combater a sua ansiedade. Na sua tela, dica número 1. E essa é a base. Identifique a raiz do problema. O que te deixa ansioso? É uma circunstância? É uma pessoa? Por exemplo, um exemplo de circunstância. Toda vez que você tem que falar em público, apresentar um trabalho, ou é uma pessoa sempre que você encontra com uma autoridade, o seu chefe? Quando você sabe qual é a raiz da ansiedade, aí sim você pode se ajudar e criar mecanismos para que você possa vencer essa ansiedade diante dessa circunstância ou dessa pessoa. Segunda dica: respire fundo. Respirar fundo vai diminuir a tensão, a adrenalina interior que a ansiedade gera em nós. Então, no momento que você se sentir muito ansioso, se possível, feche seus olhos, respire fundo, tente imaginar uma paisagem que te traga paz, pode ser uma praia ou árvores, enfim. Fazer isso por cerca de 20 segundos vai diminuir a sua tensão e, consequentemente, o seu nível de ansiedade. Terceira dica é não sofrer por antecipação. Parece óbvio, mas não é. A ansiedade é justamente essa preocupação negativa com aquilo que vai acontecer. E a ideia aqui dessa dica é você fazer exatamente o contrário. Então, você diante de uma situação, lembra do exemplo do zoológico? Ao invés de pensar, e se der errado, e se acontecer uma tragédia, começar a imaginar coisas positivas acerca daquela circunstância ou daquela pessoa que te causa ansiedade, de maneira que você possa se sentir mais confiante nesse momento, né, que você estaria mais ansioso. E a última dica é: se você é essa pessoa bomba relógio que está sempre pronto, né, a explodir, o famoso pavio curto, é sinal, o seu corpo, a sua mente está dando sinais claros que está na hora de você buscar ajuda especializada. Procure um psicólogo, dê início à terapia o quanto antes, para que você possa aprender a lidar com essa tensão emocional chamada ansiedade. Por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Esse tema foi pedido por várias pessoas, por isso eu te convido a ir lá no nosso canal no YouTube. O canal você já conhece, Emoções com a Psicóloga Suelen. E você vai poder rever esse programa quantas vezes você quiser. Compartilhe nas suas redes sociais. Na próxima sexta-feira, amanhã, eu vou colocar um pouco mais desse tema nas páginas do Jornal O Diário, através da nossa coluna Bem-Estar Emocional. Não deixem de ler. Para entrar em contato conosco e mandar sugestões de tema, tá aqui aparecendo o e-mail colunabemestaremocional@gmail.com. Também está o meu contato do Facebook, nossa página do Facebook, e o meu telefone, se você quiser agendar um horário. Que Deus abençoe todos vocês, um beijo grande e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.